Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Grenal 442, que acontece esta tarde, 5h30 em Curitiba. A partir de agora, vou mostrar para você, torcedor do Grêmio, onde o Grêmio vai fechar a rodada vencendo, empatando ou perdendo o clássico. Você, torcedor colorado, vou mostrar para você onde o Inter fecha a rodada. Se vencer o Grenal, se empatar ou se perder o jogo. Classificação atualizada da dupla Grenal. O Inter é nono colocado, tem 14 pontos na tabela neste começo de 11ª rodada. O Grêmio é 19º, está no Z4 com apenas 6 pontos. Rodada começa hoje à tarde, 4 horas com Criciúma e Botafogo. 5h30 tem o Grêmio contra o Inter, é Grenal 442. 6h30 na Arena Pantanal, Cuiabá e Atlético Goianiense. E às 9h30 da noite no Rio, Vasco da Gama e São Paulo. Demais jogos domingo, 3 partidas 4 da tarde, outras 3 às 6h30 da noite. Às 4 tem Bahia e Cruzeiro, tem Fluminense e Flamengo, é o Fla-Flu. No Maracanã tem também Atlético Paranaense e Corinthians. 6h30. O Atlético Mineiro recebe o Fortaleza, o Palmeiras enfrenta em São Paulo o Juventude e tem também às 6h30 Bragantino e Vitória. São jogos que acontecem neste final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já vou mostrar para vocês, gremistas e colorados, onde os seus times podem chegar ao final da rodada. Antes, as odds da KTO para o Grenal 442. Muito equilíbrio para os apostadores na KTO. Não tem favorito para o Grenal. 2,75, 2,75 paga a vitória do Grêmio. 3,10 o empate e 2,71 a vitória do Internacional. Entre você também no site da KTO. Tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos então à projeção para o Grêmio, começando com vitória do Grêmio. Para efeito de simulação, coloquei vitória por 1-0 do Grêmio no Grenal. E é bom o pessoal entender o seguinte, alô gremistas, para o Grêmio fechar a rodada fora do Z4, tem que vencer o Grenal. Se o Grêmio empatar ou perder, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento. E em vencendo o jogo, vai precisar de 3 combinações entre 5 para fechar fora da zona de rebaixamento. O Grêmio vencendo vai ficar de 14º até 19º ao final da rodada. Coloquei aqui 1-0 para o Grêmio, 14ª posição com 9 pontos e 3 vitórias. Aí o Grêmio vai secar a galera que está abaixo dele aqui para ele terminar a rodada vencendo hoje fora do Z4. Seca Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense, Vasco da Gama e Corinthians. 3 destes 5 precisam tropeçar para o Grêmio ao final da rodada, vencendo hoje, estar fora do Z4. Torce para o Criciúma em casa perder para o Botafogo. Para o Vitória, perder para o Bragantino, lá em Bragança. Para o Atlético Goianiense, não vencer o Cuiabá, na Arena Pantanal. Para o Vasco em casa, não vencer o São Paulo. E para que o Corinthians em Curitiba não vença o Atlético Paranaense, são os times que o Grêmio seca na rodada. Então, 3 desses 5 times têm que tropeçar na rodada para o Grêmio, vencendo o Grenal, terminar fora da zona de rebaixamento. Por exemplo, você vai entender agora, o Criciúma perdeu, Vitória perdeu e o Atlético Goianiense não venceu, por exemplo. O Grêmio, na pior das hipóteses, se o Vasco ganhar do São Paulo, com esse ganhar do Atlético Paranaense, vai terminar a rodada em 16º. Então tem que fazer 3 resultados paralelos em 5, vencendo hoje, para terminar a rodada fora do Z4. Se o Grêmio empatar, é certo que fecha a rodada no Z4. Resta saber em qual posição. Em 17º, 18º, 19º ou, na pior das hipóteses, na lanterna. Para ser 17º empatando, vai secar o Vasco da Gama contra o São Paulo. O Vasco não pode empatar com o São Paulo, o Vasco tem que perder para o São Paulo. Corinthians tem que perder para o Atlético em Curitiba e o Fluminense não pode vencer o Fla-Flu no Maracanã nesse domingo. Então, para ficar com um empate em 17º, o Grêmio torce para a derrota do Vasco, derrota do Corinthians e que o Fluminense não vença o Fla-Flu. Vamos à derrota do Grêmio no Grenal. 1-0 o Inter. Para simulação aqui, ó. O Grêmio fica em 19º com 6 pontos na tabela. Vai fechar a rodada perdendo o Grenal em 19º ou na lanterna. Porque aí se o Fluminense vencer o Fla-Flu, o Fluminense ultrapassa o Grêmio. Aliás, se o Fluminense empatar o Fla-Flu, né? O empate, o Fluminense já passa aqui com o empate, vai para 7 pontos. Ó. Então o Fluminense não é empate aqui, pessoal. O Fluminense tem que perder o Fla-Flu para o Grêmio. Com uma derrota hoje, ficar ainda na 19ª posição. Se o Grêmio perde o Grenal e o Fluminense empata o Fla-Flu, pelo menos vence ou empata, o Fluminense ultrapassa o Grêmio. É a projeção para o Grêmio ao final da rodada. Vamos à projeção para o Internacional. Vitória do Inter no Grenal. Coloquei para efeito de cálculo, vitória por 1-0 do Inter no Grenal.
O Inter com 1 a 0 ficaria na sexta posição com 17 pontos, 5 vitórias, saldo 3. Para fechar a rodada vencendo hoje, para fechar a rodada no G6, o Inter vai precisar de 3 resultados paralelos. Todos eles. Que o Bragantino não vença em casa o Vitória, que o Cruzeiro perca em Salvador para o Bahia e que o São Paulo não vença o Vasco lá no Rio de Janeiro. Então, se o Bragantino em casa, no máximo empatar com o Vitória, se o Cruzeiro perder em Salvador para o Bahia, se o São Paulo no máximo empatar com o Vasco da Gama, perdeu, empatar com o Vasco no Rio, o Inter vencendo o Grenal fecha na sexta posição, portanto, no G6. Se der empate no Grenal, coloquei aqui 0 a 0, o Inter fecha a rodada da 7ª até a 11ª posição. Coloquei o empate do Inter aqui 0 a 0, nona posição com 15. Aí é o seguinte, pessoal, para ficar em sétimo, empatando o Grenal, o Inter seca toda essa galera aqui, ó. O São Paulo teria que perder por 4 a 0 pro Vasco da Gama. Não deve perder, né? Talvez nem perder, imagina por 4. O Bragantino tem que perder em casa pro Vitória, tem que dar empate entre Atlético Mineiro e Fortaleza, e o Juventude não pode vencer o Palmeiras em São Paulo. Se tudo isso acontecer, o Inter empatar, o Inter fecha em sétimo. Ou então, em sétimo, em oitavo, nono, décimo, 11º, na pior das hipóteses. O Inter perde o Grenal. Para efeito de cálculo, derrota do Inter por 1 a 0. O Inter vai fechar a rodada da nona, onde estaria aqui, ó, com 14 pontos, até a 11ª posição. Para fechar em nono lugar, perdendo o Grenal, vai torcer por um empate entre Atlético Mineiro e Fortaleza e que o Juventude não vença o Palmeiras lá em São Paulo. Se Atlético ou Fortaleza, se um dos dois vencer, o Inter de nono vai para 10º lugar. Se o Juventude vencer o Palmeiras, né, em São Paulo, o Inter de nono vai para 11ª posição. Então, perdendo o Grenal, o Inter fica em nono, 10º ou 11º lugar ao final desta rodada. Entenderam então? Confirmando aqui o G4 do Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo 21, Botafogo e Palmeiras 20, Atlético Paranaense 18. A dupla, o Inter, cadê o Inter aqui? Nono colocado, 14 pontos. O Grêmio é 19º com 6, ok? 5h30 da tarde, Grenal 442 em Curitiba. Fui!